E aí, galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te convidar a bater um papo e tentar te mostrar a matemática por um outro ângulo. Vem comigo! Hoje a gente vai dar sequência à nossa série Papo de Bruxo. Esse é o nosso episódio 3. A gente já falou sobre Vingadores Ultimato, já falamos sobre o super-herói Homem-Aranha e hoje a gente vai falar sobre um super-herói nem um pouco convencional. A gente hoje vai falar sobre Scott Lang, ou para os mais íntimos, o Homem-Formiga. No filme lançado em 2015, a gente consegue ver, no início do filme, a saída de Scott Lang da prisão. Ele tinha cometido um crime e tenta se livrar dessa marca de criminoso. Os amigos dele, que ainda eram envolvidos com essa criminalidade e queriam que ele continuasse nesse meio, o convidam para fazer parte de um assalto na casa de um cara muito importante, que vem a ser o cientista Hank Pym. Hank Pym, há muitos e muitos anos, vem estudando e vem tentando criar partículas capazes de diminuir as pessoas, de forma que essas pessoas que tivessem diminuídas, elas pudessem ajudar no combate à criminalidade mundial. Só que naquela época, os estudos dele não avançaram, inclusive ele usou a esposa dele como cobaia, isso não deu muito certo. A gente consegue ver isso durante o filme. Daí o Scott Lang invade a casa do Hank Pym, usando estratégias incríveis, usando o conhecimento dele de engenharia elétrica, toda a malandragem que ele tem do tempo de criminalidade. Ele é um cara muito safo, um cara que bola várias e várias ideias para conseguir chegar a abrir o cofre onde está o tal tesouro que havia na casa do cientista, até que lá ele descobre que tem apenas uma fantasia, uma roupa, uma armadura, algo que para ele não faz muito sentido. Mas mesmo assim, já que ele estava lá, ele pega essa armadura e leva para casa. E ele se veste com a armadura e aí ele percebe que ele se transforma no formato de uma formiga. Ele fica alucinado porque ele não sabia do que ele era capaz de fazer com aquilo. Então, depois de um tempo ainda sofrendo com essa mutação, ele retorna ao tamanho original e volta correndo para casa do cientista para deixar a armadura aonde ele tinha encontrado. Aí a polícia chega e ele percebe que tudo isso nada mais era do que um plano do próprio cientista para testar e saber se Scott Lang era o cara apropriado para fazer mais um teste com essa armadura de Homem-Formiga. E daí a história vai se desenrolando, é uma história muito maneira, vale muito a pena assistir. Inclusive a filha do cientista começa a treinar o Scott Lang, eles são, é divertidíssimo essas cenas do treinamento deles, vale muito a pena também a gente ficar de olho nisso. E aí a gente começa a perceber ele se entrosando com a armadura, ele se entrosando e conhecendo todas as artimanhas que ele era capaz de fazer. Ele começa a perceber que ele é capaz de se comunicar com formigas, que ele é capaz de aumentar o tamanho de objetos e tacar esses objetos para todos os cantos. É mó loucura. Os poderes dele são sensacionais. E ele, inclusive, começa a ter capacidade de dominar esse fato de se transformar numa formiga e até de ficar grande, gigante, a ponto de ter uma altura de um prédio de 10 andares. E o Dr. Hank avisa para ele que ele também pode, dependendo do controle dele desse poder, se transformar num tamanho subatômico ou num tamanho ainda grande, tão grande que seja capaz de não ter mais como parar. Mas ele avisa ao Scott Lang que isso pode ser fatal. Então ele só deve usar isso se ele tiver muito controle, muita certeza de que vai funcionar. E o que a gente tem a ver com isso no Papo de Bruxo? Por que você está falando sobre esse filme pra gente aqui, Bruno? De que maneira a gente pode abordar esse assunto dentro aqui do nosso canal, que é um canal de matemática? É isso que você deve estar se perguntando. A gente vai falar aqui sobre duas situações. Primeiro, o sistema internacional de medidas que a gente conhece hoje é o sistema métrico decimal, que tem como base o metro. E o sistema usado em países como Estados Unidos e Inglaterra, até hoje, é o sistema imperial, que usa partes do nosso corpo, mas com nomes especiais. Por exemplo, eles usam os pés, que a gente sabe que é usado na aviação. Eles usam as polegadas, que a gente sabe que é usada até hoje para medir a tela de uma televisão. E aí é o seguinte, o que a gente sabe sobre o filme do Homem-Formiga? A gente sabe que Scott Lang tem uma altura mais ou menos, uma altura aproximada de 1,80 m. Isso representa 6 pés. O que faz a gente perceber pela conversão que 6 pés, 1,80 m, quer dizer que cada pé equivale a 30 centímetros. E uma outra coisa, quando ele se transforma no Homem-Formiga, ou seja, quando
quando ele usa o poder para virar o formato de formiga, ele chega ao tamanho de meia polegada. E o que é meia polegada? É aproximadamente 12,7 milímetros, porque cada polegada é aproximadamente 2,54 centímetros. Então vamos perceber agora o que a gente pode fazer. Vamos trabalhar com a conversão da unidade de medida do sistema métrico para saber quantas vezes o Scott Lang consegue diminuir quando ele está no tamanho normal e vai para o tamanho de formiga. Como ele tem 1,80 m, se a gente passar de metro para centímetro, a gente anda 2 casas para a direita, porque 1 metro são 100 centímetros, por isso o nome centímetro, é a centésima parte do metro. Então se ele tem 180 centímetros e ele passa para 12,7 milímetros, ou seja, 1,27 centímetro, a gente tem aproximadamente 180 dividido por 1,27, aproximadamente 142 vezes. Ou seja, Scott Lang, quando está no tamanho normal e vai para o tamanho de Homem-Formiga, ele diminui 142 vezes aproximadamente. Galera, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa abordagem que a gente fez mais uma vez dos super-heróis, falando sobre a matemática dentro do cinema. Hoje a gente trouxe um super-herói nem um pouco tradicional, um cara super divertido, um cara muito inteligente que tem uma história de superação, se é que a gente pode dizer assim, já que ele veio da cadeia e hoje faz parte do grupo dos Vingadores, inclusive sendo mais do que importante, fundamental na vitória que a gente viu no filme Ultimato. Se você curtiu esse vídeo, aproveita já para deixar seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e continua participando. Deixa aí nos comentários o tema que você quer ver aqui no Papo de Bruxo, porque esse canal é feito para você e a gente está crescendo graças à sua divulgação, graças a você compartilhando e estando junto com a gente nesse tempo todo. Obrigado pela audiência e valeu!